Olá pessoal, me chamo Water, faço parte aqui do time de pré-vendas na Smart. E hoje a gente vai falar um pouco sobre RPA no Power Automate. Agora a gente vai entrar por uma outra parte que é o uso de variáveis. O conceito da variável é a gente guardar uma informação, ter uma forma de guardar um tipo de informação que pode ser alterado, recebido, passado como parâmetro de forma dinâmica. Então, se a gente for notar dentro da nossa construção de RPA, a gente está usando um valor fixo. Então, sempre que a gente executar o robô, ele vai digitar as mesmas informações. É por isso que a gente vai começar a utilizar a questão das variáveis. Aqui a gente tem um exemplo da onde é localizada a questão das variáveis. Ela está dividida ali em variáveis de entrada e variáveis de saída. As variáveis de entrada são... a gente vai precisar passar o parâmetro na execução em nuvem de acordo com as variáveis de entrada que a gente tiver. Então, se a gente tiver três variáveis de entrada de texto, quando a gente for usar o conector do Desktop Flows para acionar esse fluxo, a gente vai precisar passar essas informações. No começo a gente vai passar uma primeira informação fixada ali, vai ser um texto fixado, mas a ideia é depois, com o progredir dos laboratórios, é a gente passar uma informação dinâmica que é obtida. Aqui a gente tem um exemplo até dessa passagem de parâmetro. Então, a gente tem ali a informação da data, da informação de conta. E ali ele está utilizando conteúdos dinâmicos do Power Automate para passar essas informações. A partir do momento que isso é executado em nuvem, ele chega para a gente aqui no Power Automate Desktop com os valores que foram passados. Então, na hora da execução, a gente vai precisar ter essa parte das variáveis de entrada, passar essas informações. Como primeiro passo, a gente vai criar uma nova variável aqui a gente pode clicar nesse ícone aqui, adicionar variável. Adicionar uma variável de entrada. O nome da variável vai ser quantidade. Ela vai ser do tipo texto. O valor padrão dela vai ser 500. O nome que ela vai ter externamente, esse aqui é o nome que vai aparecer para a gente lá dentro do fluxo em nuvem. Então, a gente precisa adicionar um nome que faça sentido aqui também. A gente pode clicar em salvar e ele já vai criar para a gente essa variável. A gente vai adicionar uma outra variável de entrada aqui. Ela vai se chamar contato. O valor padrão vai ser aquele e-mail de contato que a gente já utilizou na construção. O nome externo dela. A gente sempre adiciona aqui a descrição para deixar mais completas as informações. A gente vai adicionar mais uma variável de entrada aqui. Agora é a variável de conta. Também é do tipo texto. Com isso, com as três variáveis, a gente pode salvar aqui. A gente guardar essas informações.
A gente vai adicionar mais uma variável, mas agora ela é de saída. As variáveis de saída são uma forma da gente, ao utilizar isso, começar uma variável que ela não precisa ser passado como parâmetro ali direto ao executar o fluxo RPA a partir da nuvem. Tanto também quanto se a gente precisar passar alguma informação de volta para o fluxo na nuvem depois de executar esse fluxo desktop. Então a gente vai criar mais uma variável aqui. Daqui a gente não precisa detalhar tanto. Agora a gente vai utilizar notando aqui que foi criado a variável de saída. Se a gente pesquisar interface, interface do usuário, abstração de dados, a gente vai precisar obter uma informação de um detalhe na tela. Então, se a gente for, a gente vai utilizar essa função aqui. Nome do atributo. Antes de executar aqui, vamos executar uma vez por aplicativo ficar aberto aqui. No caso, ele executou aqui na segunda tela. Mas o que a gente vai precisar fazer é adicionar essa opção aqui, na nossa, entre o final aqui da execução gravada, para a gente poder obter um elemento em tela. Então, dentro das configurações da ação, a gente vai, qual elemento a gente quer capturar. A gente pode clicar no drop-down e vir em adicionar elemento. Aqui, novamente, ele vai abrir o gravador para a gente. E com o gravador, a gente precisa capturar esse ID aqui que é gerado para cada registro aqui. Então, se a gente for notar, a gente tem diversos IDs, que é uma autonumeração aqui. Notando que se a gente clicar, não acontece nada. A gente precisa clicar e segurar o Ctrl para ele capturar o elemento. Ele, ele já vai estar mostrando para a gente que ele capturou aquele elemento na tela. Então, a gente verifica se está ok, se está correto. A gente pode clicar aqui em salvar. Em seguida, a gente vai, como a gente criou uma variável para guardar esse valor, a gente vai utilizar as ações de variável. Então, a gente pode abrir aqui, colocar definir variável. Aqui dentro a gente pode escolher o valor que a gente quer colocar para essa variável ou em qual variável a gente quer colocar. No caso, a gente já tem a nossa variável. Então, a gente vai escolher ela aqui. E aqui dentro a gente pode colocar qualquer valor de acordo com o tipo. Então, se fosse um valor numérico, a gente precisaria colocar um valor numérico. Mas no caso, a gente definiu como texto como texto para os laboratórios. A gente vai pegar o valor gerado pelo attribute value, que foi que a gente capturou aqui na ação anterior. Então, podemos salvar aqui.
Vamos executar o aplicativo novamente para ver se ele está pegando corretamente o ID. Perfeito. Notando aqui que o último registro que a gente criou foi o ID, de ID 1049. E aqui ele já capturou para a gente o ID também 1049. O que a gente vai fazer agora em seguida, notando que essas informações de variáveis ainda não estão sendo combinadas aqui com a etapa de passo a passo de ações. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar as ações onde a gente entra com os valores na caixa de texto, em vez de definir esse valor fixado aqui, a gente vai trocar pelas variáveis. Então, aqui no caso, esse é a variável da conta. A gente pode clicar aqui em editar, 3 pontinhos, editar. Trocar o valor fixo pelo agora contato, quantidade. São os mesmos valores até que a gente comece a receber como parâmetro essas informações. Então a gente pega aqui agora a quantidade, salvar. A gente pode salvar aqui o fluxo. Então, se a gente pode testar aqui agora para ver se ele continua executando o processo de registrar a fatura normalmente. Perfeito, ele registrou tudo certinho, a questão do, da fatura e ainda pegou novamente o ID certo. Então, agora a gente realizou essa parte de utilizar as variáveis as variáveis de entrada e saída dentro do nosso aplicativo.